a notícia mais importante do dia no futebol brasileiro, tá? Foi o fim da era Vojvoda no Fortaleza. Tá? Uma era iniciada ali em 2021. Vojvoda era o terceiro treinador há mais tempo no cargo no futebol brasileiro, né, da Série A ao segundo, atrás apenas de Abel. Tá? E eu não imaginava, acho que ninguém imaginava, que o fim dessa história de Vojvoda no Fortaleza seria como foi. E por mais que a gente tenha uma postagem do clube fazendo grandes homenagens a Vojvoda, por mais que a fala do senhor Marcelo Paes seja exaltando tudo que Vojvoda foi para o clube, não poderia ser diferente. Tá? A gente está falando, para mim, não apenas do maior treinador da história do Fortaleza, mas para mim, do maior personagem de futebol da história do Fortaleza. Para mim, nenhum jogador que passou pelo clube nessa era é maior do que o treinador. Tá? Para mim, ninguém que entrou dentro de campo foi tão decisivo para a reconstrução do Fortaleza e para transformar o Fortaleza no clube mais bem sucedido do Nordeste na história da Série A dos pontos corridos. Tá? Uma potência da região em permanência, em campanhas de G10, de G4, classificações para Libertadores. Não tive concordância sempre aqui da equipe, mas já há algum tempo eu defino que o trabalho de Vojvoda no Fortaleza é, para mim, o maior trabalho contínuo já realizado por um treinador no futebol do Nordeste. É claro que a gente teve Evaristo campeão com o Bahia. Tá? É claro que a porque gente não era exatamente contínuo. A gente falava assim, eram debates diferentes. Um era a sequência excluindo o treinador. Fortaleza, desses 6 anos, ou aquele Bahia. Se fosse trabalho do treinador contínuo, eu acho que não tinha muita discussão, porque Evaristo Macedo, o trabalho dele ele foi bem picotado, né? Se for contínuo, eu concordo, porque assim, ninguém passou tanto tempo, 5 anos. Assim, é ajustando o elenco. A gente nunca viu isso. O que Vojvoda fez, a gente nunca viu, que é monta um elenco, consegue, corrige ali, encontra aqui, resolve problema, classifica para Libertadores, classifica de novo, G4. Sobreviveu a tempestades, e sobreviveu a tempestades, como foi aquele ano ali. Sai de 2022 lá de baixo, retorna, faz uma campanha assim. A campanha do segundo turno do Fortaleza 2022 é algo assim, fora dos padrões para qualquer clube que não se chame Flamengo, Palmeiras ali, ou que tenha um investimento semelhante. É algo muito além. Então, por tudo que o Vojvoda fez, a gente está aqui na tela com o resumo dos grandes feitos dele, tá? E aí muito mais do que 3 cearenses e 2 Copas do Nordeste, que isso aí é só para colocar taça nesse currículo, mas ele é vice-campeão da Sul-Americana, tendo um pênalti para ser campeão e aí fazer uma história que jamais seria. Já não vai ser esquecida, mas seria algo, não sei nem como definir. 3 classificações para Libertadores, 2 vezes no G4 brasileiro, semifinalista de Copa do Brasil, tá? Uma longa história que termina com demissão. Tá? As palavras foram bonitas, a homenagem, a reação da torcida, mas tudo isso não muda o que aconteceu. Vojvoda foi demitido do Fortaleza. Ele dizendo que iria continuar um dia antes e ele sendo demitido um dia seguinte. Ele foi demitido. Um treinador que, se no final do ano diz assim, sinaliza para o mercado que pode ser que eu vá, teria proposta dos maiores clubes do país. Ele acabou demitido. E aí, Minhoca, trago você, né, nessa madrugada com a pergunta de que, assim, por mais absurdo que tudo isso pareça, por mais doloroso, existem justificativas para demissão.
Tá? Existem justificativas para demissão. Para mim, existem mais críticas do que justificativas. Mas existem justificativas para demissão. Tá? Agora, demitir depois de perder 30 dias parado, tudo aquilo que a gente falou na queda de Carpini no Vitória, a gente também traz aqui. Né? Existia convicção, agora não existe mais, existiriam mudanças que ficaram só ali na camada mais superficial das mudanças, e aí nada mudou, caiu aquele que mais fez pelo clube nos últimos anos, Minhoca. Fred, o Fortaleza com essa decisão, ele acaba realmente fechando por esse momento, né? Porque às vezes hoje eu vi muito relatos assim, torcedores obviamente tristes pela saída do Vojvoda, né? Mas como se o Vojvoda tivesse nunca mais podendo a possibilidade de voltar. E eu acho que não é bem por aí. A gente não sabe como é o dia de amanhã e tudo mais. Mas é muito difícil, depois de praticamente 5 temporadas, ou 4 temporadas e um pouco mais aí, que ele está à frente do clube, ele conseguiu entregar muito, assim. Eu nunca vi nada parecido aqui no Nordeste, até pelo fato que você estava citando de um treinador tão engajado com o clube nordestino, sabe assim? É claro que teve uma via de mão dupla, como você estava citando, 2022, ali era fácil. Muito clube seduzido a dizer, vamos trocar. Estamos no Z4 aqui, Libertadores não é pra gente, vamos focar na Série A porque não vai dar certo. E o Fortaleza deu esse devido crédito a ele e ele conseguiu entregar também com as contratações que vieram. E durante esses 4 anos, né, tá aí na tela para quem quiser acompanhar, tricampeão cearense, 2 vezes campeão de Copa do Nordeste, quase campeão da Sul-Americana, além das excelentes campanhas. Eu acho que eu até tinha trazido aqui no ano passado, que quando você olhava aquela campanha do ano passado, Fortaleza, que é assim, a campanha que poderia ter sido campeão em determinados anos, campanha de uma equipe que a gente fosse imaginar, pô, um dia que o nordestino passar da barreira de 60 pontos, assim, é muito difícil imaginar, que já é complicado chegar, né? Teve ali equipes fazendo 59 e o Fortaleza bateu uma pontuação absurda, não perdeu um jogo em casa. Então, até ano passado, como a gente até chegou a debater, eu, você e Cássio, né? A gente até chegou a divergir em alguns momentos de certas situações que o time parecia ter vulnerabilidades. Mas, como você falou, sempre tendo um poder de reação, sempre tendo uma situação da onde tirar, de como ele conseguia equilibrar essa equipe dentro de campo. Só que esse 2025 todo foi um Vojvoda diferente, sabe? Esse Vojvoda centrado, esse Vojvoda meio que falando uma coisa, porque em 2022 era um time afundado na lanterna e dizendo, eu acredito nos meus jogadores, eu sei que a gente pode dar a volta por cima, e até mesmo o torcedor que lembra de 2022, ele lembra que mesmo com a equipe na lanterna, tinha muitos jogos que, pô, dá para tirar aqui, é um gol no final que está atrapalhando aqui, é um empate que a gente tem que se transforma em derrota, é uma vitória que está encaminhada que se transforma em empate. Só que esse ano não. Esse ano foram muitas atuações ruins, foram vários jogadores sem render, muitos jogadores que são da campanha, que terminou em 4º colocado. Se a gente for lembrar daquela equipe mais usual, perdeu um jogador que é muito importante, o Hércules, que foi para o Fluminense. Mas basicamente está todo mundo lá. Claro, todo mundo cai de rendimento, mas eu até digo isso com mais tranquilidade, porque eu acho que eu fui um dos primeiros, assim, da mídia geral, assim, né, da mídia cearense especificamente, que comecei a apontar que o problema passava muito pelo Vojvoda. Por escolhas, por insistências de jogadores que cometiam erros de maneira sequencial e ele sempre ele meio que dobrando a aposta. Isso aconteceu com Ávila, aconteceu com o Pô Fernandes, aconteceu com o Borreiro, o próprio jogo contra o Sport na Ilha, do nada aparece o Bruninho, um jogador da base que não tinha entrado um minuto sequer. Então nunca parecia ter coerência. Até o último jogo, até o Clássico Rei do final de semana. Quando aparece Alanzinho, o Fortaleza gastou 13 milhões para trazer um ponta. O time perdendo a partida. Teoricamente, o que ele tinha feito em 2022, a urgência daquilo que aconteceu, ele não começou a fazer isso. Chegou o Rodrigo, chegou o Matheus Pereira, e cada jogo... O Matheus Pereira, por exemplo, é até curioso. Ele foi às pressas, naquela janela de 10 dias, para inscrever o atleta e não ser utilizado contra o Santos. A mesma coisa acontece agora no Clássico Rei com o Herrera. Então, várias tomadas de decisões que... E eu até cheguei a citar isso, eu frisei também ontem no Clássico, aqui na live com o Léo, com o Celso
e com o JP, que a impressão que me dava é que a diretoria do Fortaleza falou assim, ele sabe, calma, ele vai encontrar uma solução. Só que eu acho que ficou perdurando demais. A diretoria foi aceitando muito essas escolhas mal feitas, esses erros de leitura, não só do Vojvoda, que eu digo, como da comissão técnica, né? Os seus auxiliares, que não conseguiam encontrar em nenhum momento alternativas. Eu lembro que aqui no começo do ano eu frisei. Zé Welles começou bem, aí foi escanteado. Fulano de tal teve uma sequência, o Prior, aí jogou bem um jogo, nem foi relacionado para o próximo. Então, qualquer treinador que não tivesse o nome de Juan Pablo Vojvoda, teria rodado muito mais cedo. Teve vários momentos para isso. Eu mesmo cheguei a falar aqui, antes de começar a Série A, em um dos telecasts, que o Fortaleza tinha que se dar o luxo de agradecer que o brasileiro não tinha começado. Porque o futebol do Fortaleza era facilmente de uma equipe do Z4. E hoje, que até eu acho que o Z4 hoje está bem desenhado, que para mim são as 4 piores equipes de fato assim do futebol brasileiro atualmente, Juventude, Fortaleza, Vitória e Sport, mostra muito isso. O trabalho de um treinador, da qualidade do Vojvoda, com tudo que ele já construiu, ele poderia ter feito algo a mais. E ele se perdeu. Se perdeu em coletivas, em muitos momentos, com certas discussões, com narrativas de torcedores, muitas vezes, coisas internas que o Fortaleza, que, claro, também tem a responsabilidade internamente de jogadores, mas ele, como principal pessoa para tentar estabelecer critérios e organização para esse time render dentro de campo, ele não conseguiu. Então, assim, o Fortaleza tentou o máximo, acho que, de fato, eu já tinha mencionado isso, né, no final da pausa ali, que eu tinha falado, eu teria trocado o Vojvoda, porque eu não via o profissional, o técnico, com a cabeça no lugar, bem. E até nas entrevistas que foram feitas nesse período, que ficou sem futebol acontecer no Campeonato Brasileiro, Fortaleza sem jogar, dirigentes falando, não, conversamos com ele, é bom que agora vai ter um mês, ele vai colocar a cabeça no lugar, e aí veio os 2 jogos, nem contra o Bahia, que até alguns tentaram jogar um pouco de flores ali, não, foi até um bom desempenho, acabou perdendo por erro do João Ricardo, o pênalti e tudo mais, mas o futebol não foi bom contra o Bahia. E muito pior ainda no clássico, sabe? 9 clássicos sem ganhar do Ceará. Isso, eu tô pegando 9 clássicos sequenciais, porque tem uma vitória, mas nos últimos 13, na era do Vojvoda, apenas uma vitória. Em 10 desses 13, tomando sempre o primeiro gol. Então, assim, são vários componentes que o Vojvoda, por toda a história que ele construiu, esse 2025, cada vez se tornava insustentável. Então, por mais que, e aí para encerrar, que o discurso de boa parte do que eu vejo assim na minha bolha de torcedores, dizendo, era para ter feito mais reformulação, era para ter feito tal coisa. A situação agora é uma situação de emergência para o Fortaleza. E eu acho que o Fortaleza perdeu um time importantíssimo nessa janela para ter um outro treinador para conduzir esse segundo semestre. Deram mais 2 jogos para o Vojvoda, agora vai ter uma sequência aí de jogos, claro, Fortaleza pelo menos não vai ter os jogos no meio de semana, que vai dar um tempo aí para tentar escolher bem o nome do novo treinador, mas é um ciclo que eu confesso que eu fico desanimado como um apaixonado pelo futebol, porque ver um trabalho de um treinador que, assim, é muito raro você ver um time do Nordeste, sabe assim, pegar time argentino e dar em Boca Juniors e fazer jogo memorável contra River Plate, sabe? Chegar aqui e bater Flamengo e bater Palmeiras. O Vojvoda tem um mérito porque o Mirassol foi o único time novo, né, que entrou nessa Série A. Só o Botafogo e o Mirassol que ele não bateu nesses 5 temporadas, né, de Série A. Então, uma campanha absurda, assim, sabe? Fez frente a todas as equipes que disputou. Então, de fato, sem sombra de dúvidas, uma grande pena, porque, de fato, tinha que olhar ali no racional, mas eu acho que Fortaleza, o time dessa demissão acabou sendo um pouco atrasado e perde um pouco até desse planejamento que vai ter que ser feito agora com uma outra cabeça pensando, né? Com o treinador, o lado bom, e aí para fechar de fato, é uma janela mais longa, pode ser que algumas coisas ainda podem ser mudadas no elenco até lá. Cauê e Cássio, concordam que a saída para esse Fortaleza passava pela demissão de Vojvoda? E eu vou dar só uma rápida introdução para vocês, que é o seguinte. Eu assisti o clássico inteiro e foi
uma das piores partidas que eu já vi o Fortaleza de Vojvoda numa Série A fazer, tá? Eu já vi partidas desse nível em alguns jogos ali da Copa do Nordeste do ano passado, desse ano, na primeira fase, que o Fortaleza era totalmente irreconhecível, mas na Série A, mesmo nas derrotas, você sempre encontrava, até nas goleadas, teve uma goleada que o Fortaleza sofreu, tá? Você encontrava uma resistência, uma tentativa. O jogo contra o Ceará de domingo foi assim, assustador. O quanto o Fortaleza parecia, de fato, um time que vai cair, assim, um time morto, um time sem saída. As mudanças não fazem nenhum efeito, os jogadores rendem muito mal. O coletivo afunda, mas o individual, ninguém se salva, tá? Ninguém se salva. E assustador como o elenco defiou tanto. Acho que Vojvoda teria mais o que falar e mais o que mudar desse elenco. Pelas falas dele pouco antes da paralisação, tá? Por esses detalhes que Minhoca trouxe de outros dirigentes dizendo ele precisa esfriar a cabeça, tá? Ou seja, o descontentamento de Vojvoda com esse elenco, com os rumos que a temporada tomou, ele foi mais explícito do que eu imaginava que seria. Mas eu ainda acho que existe muito mais por trás. Porque eu acho que Vojvoda foi derrotado por esse cenário que se estabeleceu. É que claro que ele construiu também. Tá? A utilização de Zé Wellison com Vitória Fluminense sinalizando que queria o jogador ali, fazer o 7º jogo. Tiveram, assim, atitudes, decisões. Não cortou mal Realmente, pela raiz, Fred. Ele não cortou mal que estava nascendo exatamente. pela raiz. Exatamente. Ele foi postergando decisões para, de alguma maneira, não sei se segurar o grupo, que ele achava que iria até o fim com ele. Aquela coisa que a gente fala muito, né, das dívidas de Gratidão, né? gratidão, e que isso faz muito mal, porque os elencos precisam ser renovados de alguma maneira, e o elenco do Fortaleza é um elenco com uma idade avançada, então era necessário passar por esses momentos de transição, e ok, página virar, como era necessário, ao meu ver, essa saída de Vojvoda, porque chega uma hora que a relação acaba, e por mais que tenha esse respeito, esse amor, por tudo que foi feito, segue a lembrança de todos esses feitos, de tudo que tá aí, que você colocou nesse card, mas a relação não ia mais avançar, só ia esfacelar ainda mais e prejudicar tudo isso que foi construído no passado, porque continuar já estava parecendo algo muito danoso, e esse danoso poderia acabar com algo que seria inimaginável, que é pensar um Fortaleza na Série B, de você estar tentando insistindo, dando aqueles murros em faca, por acreditar que aquela história seria recontada de anos atrás, de conseguir resgatar do fundo do poço, mas a gente sabe que ali o enredo foi outro no final, porque o conteúdo era diferente, porque o contexto era diferente. Fortaleza estava em duas frentes ali, uma frente pesadíssima, né, da Libertadores, jogando bem em outros flancos. Então, tem que você saber separar e não achar que sempre a história vai se repetir. E que esse ano, por todos esses bastidores que o Melca colocou aí, não dava mais para ir. Talvez é de se observar o time da história, que realmente talvez o Fortaleza tenha se equivocado em ter tentado mais um pouco. E talvez o próprio Vojvoda de não ter ele mesmo tomado a decisão de pôr um fim lá atrás, antes do recesso. Não sei se de alguma maneira ambas as partes conversaram na época e acharam que podiam dar mais uma chance, e essa chance se mostrou como equivocada agora nessa retomada. Pode ter acontecido. Às vezes, isso, quando se tem uma relação de tamanha confiança
e tamanho de gratidão que se tem com o próprio Vojvoda, talvez possa ter acontecido isso, de achar que essa história seria reescrita novamente de uma maneira tão boa e tão especial como foi para o Fortaleza. Mas eu sou muito no sentido de que o prazo de validade tinha batido, teve culpa muito da gestão do Fortaleza, mas também o Vojvoda fomentou algumas coisas e é aquele negócio, às vezes a relação se acaba não é porque um cometeu um erro, mas porque os dois, de alguma maneira, se fizeram com que os erros ocorressem e prevalecessem. Cássio. A minha linha está muito próxima de vocês, assim, de vocês três, no caso. Eu acho que a culpa de Vojvoda no elenco, ela existe, mas é mais da direção. Assim, no fim das contas, ele escolhe os jogadores, mas a direção é que negociou o tamanho do contrato com o Davi Luiz, a direção é que acabou aceitando, depois de vários anos na primeira divisão, sai de um perfil, acabou saindo bastante do perfil, envelhecendo além da conta o time. Acho que é 2022, Mioca, que o Fortaleza acerta todos os reforços assim no retorno e da 22. Praticamente só Luan Poli e o sei o que Baiano. Acho que é Fernando Baiano, não tô lembrado não. Assim, basicamente foram titulares. O acerto naquele retorno foi enorme. Aquilo não é um padrão, aquilo é uma exceção. Assim, para acontecer de novo, assim mesmo que seja direção, e no fim das contas, essa saída de Vojvoda, nesse momento, ela coloca mais em xeque, ela coloca mais no radar a direção do Fortaleza. Porque o que é que acontece? Tipo, Vojvoda vai estar parado no mercado. Assim, vai ter naturalmente, acho que qualquer treinador balançando agora, e sobretudo na primeira página da classificação, não é Série A toda não, tá? Tipo, não é Sport, não é Vitória, assim, não. Tô falando da primeira página ali, que alguém balançar e disse, meu irmão, finalmente o cara tá ali à disposição. Não saía de jeito nenhum, agora pode sair. Agora ele não sai de jeito nenhum, agora pode chegar no clube. Vojvoda vai ficar nessa situação. A do Fortaleza vai ser o seguinte: esse tempo todo, que é aquela dúvida que de vez em quando bate, era uma soma Vojvoda e direção, era mais um papel da direção e Vojvoda sendo a última peça da engrenagem, ou ele era basicamente o motor e a direção surfou nesse papel? Ou seja, no fim das contas, quem vai ser colocado à prova vai ser a direção do Fortaleza no nível de acerto. Porque teve dois grandes acertos. Quando eu falo direção de Fortaleza, naturalmente, é Marcelo Paz, que é o comandante do Fortaleza de todo esse processo do clube, nesses anos todos, que o fez ser o maior dirigente que eu vi no Nordeste, um dos maiores dirigentes que eu vi no Nordeste aqui, que vê a transformação que ele fez no Fortaleza é absurda e é um trabalho muito longo já. É um clube que tinha 29 milhões de receita, e isso já crescendo essa receita para bater 380 milhões. Assim, a multiplicação da receita do Fortaleza em menos de uma década, bem menos de uma década. Mas esses dois acertos que foram Rogério Ceni e Vojvoda, entre eles, tiveram erros. Assim, tiveram, assim, e com Vojvoda sendo um acerto gigantesco, com aquela até frase clássica até de João, né? O Fortaleza enlouqueceu, que quando foi um acerto, é um acerto que foi quase um tiro no escuro. Que deu a frase de João é aposta desnecessária. E disse. Mas tem a tuitada clássica de João é muito boa sobre aquilo ali. Mas acho que ele fala, Fortaleza enlouqueceu, acho que tem alguma coisa disso. Não sei se estou viajando ou é sobre outro assunto. Mas o que ele, naquele ponto de João que ele teve a coragem de falar, mas que muita gente assim pode ter pensado, era mais assim. Caramba, é um tiro no escuro. Se é o treinador em ascensão ali, mas será que aguenta a primeira divisão? Porra, não só aguentou, como fez história. O cara foi G4 duas vezes, botou na Libertadores, botou 3 vezes na Libertadores, mas 2 por G4, 2 direto na fase de grupos. Não é G10 todas as vezes, né? G10 todas as vezes. Menos essa agora, né? Que naturalmente ele vai ficar. Ele não vai ter a chance de colocar no G10, né? Talvez não vai ter, mas assim, se não ficar no G10, tá na conta dele. Se no final das contas o Fortaleza foi 11º lugar, porque o cara treinou essa quantidade de vezes, mas enfim, nos outros anos, todas as vezes. E treinando todas as rodadas. As 38 rodadas. Ou seja, foram 4 campeonatos completos que ele fez, sempre na primeira página da competição. Assim, é um trabalho absurdo.
Não é a coisa mais fácil do mundo acertar outro nome desse. Então, a direção do Fortaleza, ela agora tá tipo, qualquer possibilidade de erro vai se dourar muito mais a imagem de Vojvoda. Diz, ó, tá vendo que era o cara, vai ter, assim, eu não sei se eu tô viajando, se eu só tava pensando, não sei se vocês enxergam algo próximo dessa forma, mas se tiver uma saída de trilho maior do que aqui já está tendo, você realmente cair lá e capotar o trem, vai pesar muito. Tipo, ó, deu sorte com 4 anos, vai ter esse tipo de crítica, deu sorte ter 4 anos um treinador desse gabarito, tal, mas o primeiro passo da direção do Fortaleza, além de junto à escolha do novo treinador, é dar uma renovada no sentido de idade, né? Renovar peças não, tá? É assim, rejuvenescer melhor. Rejuvenescer um pouquinho o elenco. Esse time tem tempo ainda, esse time precisa ser um pouco mais novo, porque nessa pisada vai ser difícil, porque agora até o jogo do Fortaleza passa a ser diferente. Aquele de 2022, ainda que o Fortaleza esteja na Libertadores, mas é um processo diferente daquele de 22. Aquela Libertadores de 22 começa mal, mas o Fortaleza ali aí melhora na Libertadores, começa a fazer uma boa campanha e no fim das contas era o calendário muito apertado com outras competições. Tanto que na hora que o calendário estava asfixiando assim, o calendário de Fortaleza, na hora que deu uma clareada, passou a só ter o brasileiro e obviamente o encaixe que existiu das peças que chegaram, a campanha houve essa recuperação. Repito, aquilo também é exceção. E o Fortaleza já fez 2 exceções, que foram 2 G4. A gente falou, quantas vezes a gente vai demorar, quantos anos a gente vai demorar para ver um clube do Nordeste fazer o G4? O clube vai lá e faz 3 anos depois, repete o G4. Então, naturalmente pode acontecer, mas não é fácil. Nesse caso agora, esse time não responde como aquele respondia. Aquele time, ele estava saturado fisicamente, mas não era tecnicamente. Esse agora é na parte técnica também, como o Minhoca falou. O futebol que o Fortaleza está apresentando há bastante tempo é ruim. Então, não é, ali havia... é muito jogo do Fortaleza, mexe bastante para tentar... Como o Vojvoda, ele mexia bastante, ele não tinha um time titular aqui, time reserva aqui. Ele ia mudando as peças, tendo aquele carrossel de time para tentar deixar uma média de elenco, e aí isso ia pesando a questão física. Agora... Pode até ser que esteja acontecendo também, mas não há nem o rendimento técnico para dar essa base. Antes de você pensar que o time está cansado, é isso que está sendo o problema, você está pensando, o time está faltando bola. Ali o Fortaleza tem várias boas partidas naquela temporada. Foi campeão da Copa do Nordeste, inclusive, tá? Assim, em 2022. Ele ganha a Copa do Nordeste, se recupera na Libertadores, faz um grande jogo contra o River Plate no Castelão, como o Minhoca falou, perde lá em Buenos Aires, mas faz um bom jogo na volta e vai até as oitavas contra o Estudiante, que é muito tradicional na Libertadores. Agora está nas oitavas, vai pegar o Vélez, que é tradicional também. Na Libertadores o Vélez é mais, mas o Estudiantes é mais, mas o Vélez é o atual campeão argentino. E se eventualmente, de repente cai, pode até passar, mata-mata aquela coisa, mas se de repente cai, a história não é igual a de 22. Tem vários elementos parecidos, mas não é a mesma história. E isso passa muito pelo desempenho técnico e agora com um novo comando. O comando que a gente está gravando aqui sem essa escolha. A gente pode até ser que de repente você esteja vendo na manhã de terça-feira e saiu, o Fortaleza anunciou, sim, mas até essa gravação não havia o anúncio, e se saiu agora eu não vi. Não estou falando aqui besteira, não tem anúncio. Então, não, a gente. Porque de repente eu falo aqui ao vivo e sai aqui no meio, eu não vi o chat privado e tal. Então a gente estava debatendo aqui, sem esse anúncio do novo treinador, essa para mim vai ser obviamente um fator muito importantíssimo, mas é um fator. Na hora que o Fortaleza está com alguns fatores pendentes para reorganizar a casa. E a gente estava aqui, se você está pegando, quem está aqui no corte, quem está na live naturalmente só, mas para quem está no corte, a gente estava aqui nesse momento, o debate do Fortaleza, ele foi após a análise do jogo do Sport Juventude. E é uma coisa que a gente sempre fala. Caso alguém pense dessa forma, né? Acho que não deveria, mas a campanha do Sport é tão ruim, que de repente alguém olha e fala: porra, veja só, poderia estar pior. Não. Esqueça o Sport da tabela. O Sport é o time que Cabral Neto falou o seguinte, essa frase foi foda. Se um time entrar amanhã no Campeonato Brasileiro e ganhar um jogo, já passa o Sport na tabela.
Assim, essa é a situação do Sport. E Trabalhou, convidaram um time, trocou. Esse time entrega, é um jogo, já vai passar o Sport. Esqueça o Sport, ele é um time perdido na tabela. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a campanha do Fortaleza é horrível. A campanha do Fortaleza é horrorosa. O Fortaleza, o Sport tem 3 de 36, é uma negação. Mas o Fortaleza tem 10 de 36, meu irmão. 10 de 36. 39, viu? Tem um jogo a mais, né? Desculpa, que o Sport foi no piloto automático. Isso dá 25% de aproveitamento. É um pouquinho. 25%. Só estou arredondando. A campanha, o lanterna desse brasileiro é tão ridículo que você acaba não tendo noção do quanto a campanha é pesada. E aí você vai, mais um elemento parecido com o 22, Fred traz na tela agora, que o time tinha 10 pontos. Mas, repito, insisto, o final pode até ser o mesmo. Mas as semelhanças, para mim, param exatamente aí, meu irmão. O futebol do time de 22, ele era muito mais capaz. Aquele time tinha muito mais encaixe. Vinha de um G4, como esse vem do G4, mas ele não havia perdido encaixe. O Fortaleza, ele reformulou o time agora. Esse time tem características bem diferentes do time do ano passado. Peças... Porra, Daverson não aconteceu no Fortaleza. E é um contratozinho de 2 anos, se eu não me engano, viu? Assim, só para... É um contratozinho que... Dois anos depois pode ser o terceiro. Tem uns gatilhos. Altíssimo, viu? Tem uns gatilhos ainda que pode ter o terceiro ano. E é o contrato que a gente sempre fala. É um problema se vai para B. Porque para desovar para A não vai ser fácil, não, viu? Assim, tem uma hora que pela idade começa a pesar e de repente não consegue mercado e você tem que absorver, enfim. Davidson ainda não aconteceu. Eu sempre coloco ainda, me preservo porque vai aqui, né? Mas ainda não aconteceu. Davi Luiz não contribuiu na chegada, um nome muito grande no futebol brasileiro, mas não contribuiu. Essa questão do Zé Wellison de Fred, que falou, foi uma escolha, essa pesa para de Vojvoda, tem esse peso na escolha, que eu acho que acaba influenciando no grupo. E os reforços que o Fortaleza trouxe até aqui, assim, a verdade é que ninguém tá... A impressão que eu tenho é que tá todo mundo cagando para a janela, meu irmão. Assim, ou então, eu disse, não, pô, tem tempo ainda. Não sei se tem tempo não, pô. Um time que tem 10 pontos... Isso foi uma tônica comum, Cássio. 10 pontos em 3 rodadas. Cada um com seus problemas, cada um nos seus patamares de problemas, ou mesmo só de necessidade de qualificação, caso de Bahia e Ceará, em maior e menor escala, no caso. O Bahia tem também. O Bahia não contratou um goleiro até agora, por exemplo. Dizendo, em maior ou menor escala, em demandas de qualificação ou desespero, necessidade, qualificação, desespero, a sensação é que os 5 clubes que a gente acompanha... Todo mundo, assim, cagou para a janela até agora. Negligenciaram. Agora, aí de repente um goleiro do Bahia quase custou 2 pontos no sábado, tá? Assim, porque vai lá, Michel Araújo faz um gol aos 52, mas assim... É porque, bonita, é um gol ali, mas dava para ter defendido, para ter evitado aquilo ali. É porque você estava focado muito no Sport Ceará, né, do meio de semana passado, mas também o Marcos Felipe teve 2 bolas entregando e o Fortaleza não aproveitou. Que aí, até falando ainda sobre essa questão do mercado, junta-se a isso, o Fortaleza, nesse clássico, tem 2 goleiros lesionados, João Ricardo, antes do jogo, vai passar por... Aí é o problema... Veja, sem goleiro, meu irmão, fica difícil. Sem goleiro fica difícil. Tem o titular e o reserva agora, né? Não, meu irmão, não, o titular que a gente colocou no passado como candidato real era para ganhar o melhor goleiro do campeonato. E de jogar sem goleiro a gente entende, né? De jogar sem goleiro a gente entende. Exato. A expertise aqui é grande. E nesse caso, João Ricardo já era o goleiro de 22? Eu tô... Eu acho que era Fernando Miguel. Era Fernando Miguel. Quer dizer, mas o goleiro do G4 de 24 é João Ricardo, sendo um dos melhores ou o melhor goleiro do campeonato. Perder esse goleiro, aí vai dizer aqui, vai repor no mesmo nível? Não vai, pô. E se conseguir, foi na sorte. Na prospecção. Não tem como. Esse goleiro do nível de João Ricardo, pelo menos o que ele demonstrou no passado, ele não, pelo poder econômico do Fortaleza, esse goleiro não está à disposição no mercado aí. Esse goleiro não existe. Ô, Minhoca, Breno também teve lesão? Teve, mas parece que não vai passar por processo cirúrgico. Parece que 3 semanas. De toda forma, o terceiro goleiro, que foi da base Fortaleza, jogou fora, né, jogou na Europa, agora se torna opção, mas não sei o quanto o Fortaleza vai correr aí. Porque Breno fez um bom clássico, sejamos justos. Sim. Toda vez que ele foi acionado. Dessas contratações que aconteceram esse ano, o pessoal, a janela foi péssima de contratação no começo do ano. Eu sempre fazia ressalva. Não, o Breno, pouco acionado, mas quando foi acionado, correspondeu. Goleiro jovem,
já visando o futuro. O João Ricardo já está com idade mais avançada, então era um goleiro confiável. Só que aí também tem um problema, vai possivelmente ficar 3 semanas fora. E além disso, o destaque, né, o jogador que chamou a atenção, vindo da base, o Mancha, também outro que saiu lesionado e tal. No então, braço, assim, né? já não bastasse todas as questões que o Fortaleza está atravessando, além da saída do Vojvoda, ainda 3 jogadores importantes, né? 2 deles titulares e o reserva imediato, principalmente por uma posição que é difícil de você repor ali. Goleiro não é bem uma posição, não, beleza, bota o lateral esquerdo reserva, improvisa alguém ali, não. Goleiro é goleiro e é um goleiro, realmente tem que passar confiança. Então, não sei como o Fortaleza vai correr contra o tempo, que é aí que a gente falou no mercado, né? Já precisava de algumas posições, agora vai ter que correr atrás, principalmente aí para ter um goleiro aí para os próximos jogos, importantíssimos, viu? Jogos em casa, contra Bahia, contra Bragantino, equipes que estão na zona da Libertadores. Não vai ser fácil para o Fortaleza resolver essa situação, mas vai tentar aí o máximo buscar pelo menos uma. Perfeito, Minhoca. A gente tem aí, como o Cássio falou, né, na hora que ele começou a entrar na campanha, a gente trouxe para a tela justamente esse gráfico que mostra todas as largadas do Fortaleza na Série A dos pontos corridos, tá? E essa campanha iguala a de 2022, tá? Que foi realmente uma campanha em que o Fortaleza teve um início muito crítico. Agora, Márcio, coloca na tela, por favor, tá? Algo que eu acho que é importante a gente trazer aqui, nessas diferenças, porque cá entre nós, comparar 2025 com 2022 agora, é só o fato de ter os mesmos 10 pontos e do Fortaleza ter uma referência dentro do próprio clube de recuperação. Uma recuperação até... Não, e está envolvido na Libertadores, está vindo do G4, tem tem alguma... alguns pontos, Mas as diferenças são muito grandes. E uma delas é que, nesse momento do campeonato, com 13 jogos, já é um time dando os primeiros sinais de recuperação. Tá? O Fortaleza, ele soma 2 pontos em 7 partidas, ou seja, 2 pontos em 21. E aí depois ele vai entrando no campeonato. Não é de agora que começa a grande arrancada. A grande arrancada é o segundo turno do Fortaleza. É de fato o segundo turno, que aí é inacreditável. Tá? É inacreditável o que o Fortaleza faz no segundo turno. Mas já é uma campanha sendo reestruturada. O que não é o caso agora, né, Minhoca? O Fortaleza está um pouco naquela. Eu vejo assim. Léo Fontinelli, né, que muitas vezes, por ser um torcedor do Ceará, por ser muito ligado ao Ceará, Léo Fontinelli muitas vezes ele acaba pegando em pontos mais nevrálgicos ou mais duros, ou que é mais o rival que põe. Mas é aquilo. O Fortaleza ganhou do Fluminense, um jogo que era um Fluminense assim. Léo crava, né? O Fluminense querendo derrubar. Mano, mas era um Fluminense totalmente diferente do Fluminense que se tornou com o Renato Gaúcho. Com certeza, com certeza. Eu acho Juventude que é um time muito fraco, né? Então, assim, parte significativa dos 10 pontos, Minhoca, eles são de jogos que se desenharam muito ali a favor, né? Mas, assim, só para deixar claro, os 2 jogos o Fortaleza jogou bem. O Fortaleza mereceu vencer. Sim. E eu falo isso porque também houveram outras equipes... foi a estreia, né? O Fluminense foi a primeira rodada, não foi? Não, porque o que eu estou dizendo o Fortaleza pegou o Sport, o Fortaleza pegou o Vitória com problemas, o Fortaleza pegou o Retrô na Copa do Brasil, o Retrô beirando, e depois acabou se confirmando, entrando dentro do Z4 da Série C. Então, assim, por isso que eu estava destacando ali as 4 piores equipes do campeonato, porque o que o Sport, o Fortaleza, o Vitória e o Juventude fizeram nessa temporada até agora é trágico, sabe? É qualquer equipe que possa enfrentar essas equipes podem conseguir pontuar, podem vazar essas equipes. O Fortaleza já não consegue mais marcar gols, o Fortaleza facilmente toma gol. Então todo jogo está sendo isso, há muito tempo. Então nesse período, e fazendo esse paralelo com 2022, ainda houve um momento ali, que foi no jogo do Curitiba, que foi 15ª rodada, que foi o jogo que perde, já no finalzinho do jogo, chega no aeroporto, tem aquele negócio da capacitada no Robson e tudo mais,
Ver um jogo do Palmeiras, que foi um jogo que faltava 5 minutos para acabar, e aí, só brincadeira, só lembrando, sério, não vai nada sério. Marcelo Paes apagou a luz ali e conseguiu confirmar o empate contra o Palmeiras. Mas, e aí depois, ali na reta final, teve empate contra o Santos e todo mundo ali naquele momento largou. Mas é como a gente estava citando, havia ainda o futebol naquele Fortaleza. Hoje, o treinador que chegar, esse treinador vai ter que mexer muita coisa. E, já adianto, e é uma coisa que eu sempre falo, todo treinador que chega no clube, ele vai pegar certas situações sem entender o contexto, né? Vocês estavam falando do caso do esporte, né? Tá lá, paciência como titular. Pô, velho, por quê? Por quê? O treinador que chegar no Fortaleza, ele vai insistir numa peça que não deveria. Mas esse é o processo. Esse é o processo. Porque quem estava não fez esse trabalho. E para quem vai estar chegando, chega mais ou menos zerado. Vai depender muito da conversa ali com o departamento de futebol. Mas, de toda forma, vai ter que modificar muita coisa. Vai ter que encontrar um time padrão. Porque é aquele Fortaleza de 2022, mas não só de 2022, né? De outras temporadas também e tal. Era um time ali para tentar se ajustar, para tentar se manter. E aí, a depender do contexto, que é o que o Cássio trouxe, no final do ano, rever tudo que o Fortaleza pode fazer. Aonde, obviamente, ele estiver, né? Ou na Série A ou na Série B. Mas, de toda forma, a análise mais profunda e as mudanças mais profundas acontecer no final do ano. Queria que Márcio trouxesse para a tela, por favor, o próximo gráfico, que aí mostra o ano em que o Fortaleza de fato teve a maior dificuldade na Série A, que é o último ano antes de Vojvoda, né, que é 2020. Fortaleza se salva ali no finalzinho. E ali é uma campanha que nesse momento do campeonato tinha 1 ponto a mais do que o Fortaleza tem hoje, que entra numa curva de recuperação, tá? Mas que depois ela implode completamente. Então, é também um roteiro diferente, né, Minhoca? Não dá, se não dá para somar, se não dá para considerar 2022 uma referência, apesar de algumas coincidências, o ano do quase rebaixamento, que é 2020, o único ano que Fortaleza correu risco, também não, né? Porque esse foi um ano ali, se você está olhando ali na 16ª rodada, 17ª, aliás, que o Fortaleza foi 7º colocado quando bateu o Palmeiras no Castelão, foi o último jogo do Rogério Ceni. Quando o Rogério Ceni acaba aceitando ir para o Flamengo, e aí naquele ano acaba o Fortaleza tendo que mudar a rota. E naquele ano era um elenco tão preparado pelo Rogério Ceni, era uma maneira de jogar que poucos treinadores utilizavam, era um 4-2-4, não tinha muita jogadores para reposição, tanto que o Fortaleza foi modificar isso em 2021, né? Contratou várias peças diferentes para o treinador que chegasse, que na época foi até Anderson, que tinha começado, né? Porque, lembrando, foi um 2020 que foi emendado em 2021, né? Vocês lembram que terminou o Brasileiro 2020, acho que passou poucos dias, já estava começando 2021. E esse foi até um dos motivos que Anderson acabou ficando ali para o começo da temporada. Mas foi, de fato, um ano complicado, porque era um elenco que não rendia, era um elenco que não conseguia se encontrar. Anderson ali conseguiu ainda fazer alguns jogos importantíssimos, vitórias importantes, né, como a vitória sobre o Santos e tal, que era um Santos bem de garotos. E aí conseguiu ali, num saldo de gols e pela combinação de resultados, permanecer para a temporada seguinte. Mas para esse ano, dá ainda, eu vejo que ainda dá, mas esse nome do treinador é que me para a dúvida, porque aí ainda não era um Fortaleza tão respeitado, né? Então, na hora que você tinha que buscar o nome, você tinha que ir num Zé Ricardo, sabe? No Anderson. Enfim, então, assim, eram nomes mais complicados. Hoje, o Fortaleza, aí, por exemplo, o Fortaleza não tinha uma carta como tem esse ano. Quer disputar uma Libertadores? Estamos nas oitavas. Essa é a carta, isso. E aí pode ser que convença. Um dos nomes... Ô, Minhoca, antes da gente entrar nos nomes, tá? Deixa eu só fechar, porque depois a gente fecha com os nomes, tá? Só fechar trazendo o corte histórico, que é algo que a gente sempre traz aqui, tá? Que a missão, ela é dura, ela é árdua, mas na história, metade das equipes que tinham 10 pontos nesse momento do campeonato escaparam e a outra metade caiu. Então, Fortaleza está ali justamente na linha divisória, na linha tênue, né?
um pé na Série B, um pé na Série A, e depende muito do que vai vir. Tá? Certamente. E aí, Minhoca, a gente volta justamente para onde você estava. Eu vou pedir que Márcio traga a tela, porque a partir daqui a gente debate os caminhos que o Fortaleza tem para substituir Vojvoda. As primeiras notícias que circularam, tá? As primeiras notícias que circularam foram de que o Fortaleza focava em 2 nomes: Ramon Dias e Zubeldia, ex-treinador do Corinthians, ex-treinador do São Paulo, os dois E até LDU, então... que venceu o Fortaleza na final sul-americana. Exatamente, os dois até então livres no mercado, e Zubeldia, que tem essa relação, né, indireta com o Fortaleza, que foi o treinador da LDU, como o Cássio trouxe aqui, na fatídica, né, final da Sul-Americana. Eu até vi, o Turma estava brincando aqui no chat, dizendo que o Zubeldia, se chegar, vai pedir a volta de Pedro Augusto, tal, que deu um título a ele, mas aí a turma já estava tirando onda no chat. Porém, o futebol é muito dinâmico, esse clichê é absolutamente real. A gente já estava aqui na live quando, final da noite, iniciozinho da madrugada, foi trazida a notícia de que Ramon Dias acertou com o Olímpia do Paraguai. Tá? Ou seja, um nome da lista, muitos até especulando que o primeiro nome da lista, a primeira opção do Fortaleza, está fora do mercado agora, porque acaba de ser anunciado extraoficialmente, pelo menos não vi se teve a postagem do Olímpia, mas o Olé já traz, e vários outros sites trazem o acerto de Ramon Dias com o Olímpia. Zubeldia se torna dos nomes que foram trazidos a público, o principal. E aí eu digo o seguinte: Zubeldia me parece um nome que pode ser convencido justamente pelo que Minhoca vinha falando segundos atrás, e eu pedi para ele segurar um pouco, que é, queira ou não, tem uma campanha de colapso na Série A, buscando uma reação e uma permanência, ou seja, ser 16º tem peso de ser campeão brasileiro. Se qualquer treinador chegar e deixar o Fortaleza em 16º, vai ser um herói. E tem uma Libertadores para seguir carreira. Isso pode ser uma isca para Zubeldia. Porém, eu acho que, depois de não ter se firmado no futebol brasileiro comandando São Paulo, acho que fez um trabalho muito nota 5 ali no São Paulo, não conseguiu descolar, não conseguiu decolar no São Paulo, tá? Não saiu ali da normalidade. Eu não sei se Zubeldia pegaria o Fortaleza nesse cenário. E não sei se ele conversar com o Vojvoda, o que é que o Vojvoda diria do que vinha enfrentando no elenco do Fortaleza. Tá? E aí, a presença de Carpini livre no mercado vai ficar ali como uma tentação. Porque Carpini tem, no histórico recente, o que o Fortaleza precisa. Ele não tem o verniz dourado que o Fortaleza entrou. Né, de caiu Vojvoda, vou considerar Ramon Dias, vou considerar Zubeldia, de tratar nos grandes nomes, em nomes da primeira prateleira do futebol brasileiro. Carpini não é da primeira prateleira. Carpini acaba de ser demitido pelo Vitória. Tá? Eu não sei, Minhoca, como o Fortaleza vai alinhar. Cauê também Mas já quer não, trazer. mas não é um treinador, Fred, que ganhou um certo verniz ultimamente. Por exemplo, foi citado por Santos, citado por Vasco, e talvez esse verniz dado a ele por essas sondagens possam de alguma maneira fazer com que o Fortaleza o coloquem dentro de uma prateleira que, opa, eu não estaria descendo. Fred e Cauê, iria nele. Fred, iria em Carpini, porque eu acho que o que o Fortaleza precisa agora não é pensar em construções, em manter um padrão que definhou que não existe mais. O que o Fortaleza precisa é salvar o ano.
Sim. Se salvar o ano, depois pense em reformulação, em qualificação. É virar a página. Virar a Faz página um para contrato próximo curto com o ano. Carpini, se preciso for. Porque Carpini eu acho que abraça na hora, se for chamado. Na hora. Eu acho que Carpini tem o perfil que o Fortaleza precisaria. Mas eu não sei se o Fortaleza se enxerga nesse perfil, Thiago Minhoca. Cara, eu acho que eles vão tentar, até pela montagem do elenco, um treinador que tenha uma bagagem mais sul-americana, né? Que já jogou competições internacionais e tudo mais. Tanto que a ideia realmente seria Ramon Dias. E eu acho que agora, eu imagino, né? Assim, não tenho informação nem nada, que o foco vai ser Zubeldia. Zubeldia, eu até concordo com você, foi um trabalho ali meu Note 5, Note 6. Ele conseguiu em alguns momentos trabalhar muito bem num cenário, no caso do São Paulo, de mais restrição, né? O São Paulo esse ano tentou o máximo não fazer investimentos pesados e tudo mais. E pode ser, eu até acho que talvez na ideia de perfil, porque como tem muito jogador argentino, né? Pode ser que ele consiga trabalhar bem isso. Não acho um nome. É porque assim, a primeira coisa é só para deixar claro. Ninguém nem vai conseguir chegar perto do que o Vojvoda era, assim, em termos de relevância, respeito e tudo mais. Porque isso tudo, de fato, é um trabalho impecável ao longo desses anos. Mas acredito que para ideia de time, eu vejo que o Zubeldia talvez se encaixasse mais. Agora, se a ideia é focar na Série A, apenas na Série A, pouco importa se vai jogar bem, se vai jogar mal, vamos fazer o nosso jogo burocrático que for, jogar mesmo para... Se não der para ganhar, velho, empata. Eu até cheguei a falar isso aqui em alguns jogos, né? Eu tinha comentado ontem na análise do Clássico, que eu tinha falado para um colega meu que do Fortaleza, eu falei, velho, eu acho que o Fortaleza nesse momento, claro que ele tem que vencer o Clássico, mas se perder, eu acho que é bem pior. Sabe assim, empatar não resolve nada, mas anda. O empate contra o Santos, o Fortaleza, e tivesse, claro, o empate contra o Ceará, o Fortaleza estaria fora do Z4, mesmo apresentando futebol péssimo, né? Então, nesse sentido, acho que Carpini pode também ser essa outra possibilidade, imaginando, e aí também tem uma questão salarial que eu digo que é bem significativa, né? Acho que Carpini é um valor bem mais acessível, não sei o quanto Fortaleza talvez não vai querer investir tanto nesse treinador, ou se vai, se for para investir, um treinador que ele confia muito, e aí eu acho que vai depender muito do cenário se restringir, e tem outros nomes também, que são aqueles nomes que também não agradariam, tipo Caixinha, sabe, treinadores que perderam muito, muito, muito espaço, que até porque, assim, eu estou trazendo o Caixinha porque ele foi procurado pelo Fortaleza na mesma época que estava procurando o Vojvoda, né, e o Caixinha acabou rejeitando. Mas eu acho que deve ficar entre os dois, e aí vai depender muito do tipo de negociação, ou se o Fortaleza vai fazer uma aposta tal qual fez no Vojvoda. Trazer um treinador meio que ninguém está enxergando. O que eu acho mais complicado. Eu acho que tem que ser uma pessoa que entende do Campeonato Brasileiro. Entende o contexto do Campeonato Brasileiro. Com viagem longa. E olha que esses treinadores, talvez Carpini entenda mais sobre isso. Mas, tipo, não sei se o Zubeldia entende, tem que pegar mais hora de viagem. Enfim, certas situações que, para quem chegar no Fortaleza, vai ter que passar. Ô Minhoca, tu não acha, até por tu acompanhar muito São Paulo, que Zubeldia tem características e escolhas, pelo menos ele utilizou isso muito no São Paulo, que se assemelham ao que o Fortaleza por várias vezes faz, Sim. às vezes de utilizar um lateral como um zagueiro com a função do lateral, segurando mais, formando às vezes um terceiro. Eu vejo acho, muito esse encaixe do que Zubeldia fez no São Paulo com o Fortaleza. Se for de mais proximidade com o Vojvoda, eu vejo que o Zubeldia tem mais semelhança do que Carpini. Eu acho que o Zubeldia, ele trabalhou isso com muitos atletas, assim. Por exemplo, colocando jogadores, por exemplo, ele fez com o Ferrarese, por exemplo, jogando quase como se fosse um lateral direito. Isso. Então, ele sempre faz adaptações para equilibrar. O que Brits às vezes faz no Fortaleza, né? Isso. Brits, né? O próprio Ávila pela esquerda e tal. Então, eu não sei como ele... Porque, assim, algumas vezes ele insistia em jogadores que não estavam bem. Mas ele conseguiu, eu acho, fazer até um time razoável. E é isso que o Fortaleza precisa ser, um time razoável, um time equilibrado. Tanto que ele teve que utilizar, nessa temporada, no São Paulo, já que o São Paulo não estava investindo em jogadores medalhões, muito jogador da base. Ali que foi destaque da Copinha, foi campeão, ele subiu esses atletas e alguns até se destacaram. Hoje, alguns até que estão jogando nesse exato momento. Então, mas eu acho que o Fortaleza não vai por essa linha, não vai trazer um treinador, até porque tem muito jogador pesado no elenco.
E é como administrar esse elenco pesado, como entender ali a melhor dinâmica desse time. Mas jogadores já foram contratados, a grande questão é como esse treinador vai utilizar e vai enxergar essas peças para fazer, que é algo que, nesse ponto, o Carpini conseguiu entregar mais, né? Carpini ali, quando chega no Vitória, ele tem uma dificuldade, é bom lembrar, Carpini já não começa, não dá certo logo de início, não. Quando é no final do primeiro turno ali, que tem aquela vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque, aí é quando ele começa a encontrar o encaixe time. Ali, tanto que eu fui um dos poucos que votei aqui no ano passado, na nossa eleição aqui de melhores, da temporada passada do Nordeste, eu escolhi o Carpini o melhor treinador, mesmo com o Vojvoda tendo feito a campanha que fez, assim, porque realmente a campanha do Vojvoda foi absurda. Mas é porque eu não esperava o Carpini refazer aquele Vitória, da maneira como fez, jogando bem contra qualquer equipe da Série A. Aquele Vitória do ano passado, o que ele fez, eu achei inacreditável. Mas nesse ano, ele teve um desempenho muito abaixo, muitas coisas desencaixadas no Vitória. O próprio Zubeldia também, e até o Ramon Dias, né? É bom lembrar que o Corinthians quase não chega nem na fase pré, ali, aquela que acabou caindo e foi para... Eles quase não passam naquela primeira fase da Libertadores. Então, assim, todos os 3 treinadores aí, e o Ramon já saiu, né? Não tem uma boa temporada. Vão tentar se recuperar, mas já mostrarei em algum momento, na minha avaliação, um bom trabalho. Perfeito, tá? Cauê, quem é teu preferido aí pro Fortaleza? Dos dois aí, eu acho que se eu fosse Fortaleza, independentemente de valor, indo pelo que eu acho que Zubeldia, você teria uma transição mais fácil, imagino eu, pelo estilo de jogo. Eu acho que Carpini pode te dar um futebol melhor, mas eu acho que teria um certo risco nas escolhas que Carpini fosse fazer. Acho que Carpini poderia dar uma derrapada se tentasse mudar muito. Porque talvez o que precise hoje no Fortaleza, o Fortaleza não vai conseguir fazer uma limpa no elenco. Você vai ser um administrador. Antes da janela de iniciar, antes da paralisação, Fortaleza anunciou os 4 ventos a limpa e não fez. Isso. Vai ser, talvez o que o Fortaleza busque seja muito mais uma nova gestão de elenco e que essa nova gestão consiga fazer com que essas peças sejam potencializadas, porque o elenco do Fortaleza não é um elenco horrível. Tem problemas. Não é só de idade, mas tem problemas em algumas posições. E nem é incompleto. Não é incompleto. Você precisa potencializar algumas coisas que não estavam dando certo, fazer alguns jogadores voltar a jogar. E talvez cessar insatisfações que tivessem ocorrendo. E fazer as escolhas corretas, porque não dá para Davi Luiz ser titular desse time. Então vai precisar que essa pessoa que chegue também chegue com respaldo da gestão para tomar certas decisões de se não botar para fora, porque vai ser difícil botar para fora o Davi Luiz, mas ter o respaldo de botar no banco e não ter problemas. 2 anos de contrato também, viu? Exato. Então eu acho que o Zubeldia talvez tivesse esse lastro maior e essa adaptação de encaixar melhor o que ele pensa com o que o Fortaleza já possui. Eu acho que é um risco menor. Vamos dizer que é um risco menor de talvez o Beldia fazer algo que seja um simples e que livre o Fortaleza de algo inimaginável que seria o rebaixamento esse ano. Cássio, tem alguma opinião clara aí, direta, se ficar entre Zubeldia e Carpini, quem você iria? Carpini, ele tem um perfil que o Fortaleza precisa. Veja, o Fortaleza vai ter que dar um passo atrás nesse ano, assim, nesse momento. Léo, já que vocês citaram, Léo, acho que foi Léo que falou, deu até uma muito boa. A melhor coisa que o Fortaleza poderia ter feito era, sabe o quê? Dava férias, aí Vojvoda até dezembro, assinava com Carpini até dezembro, Carpini salvava e Vojvoda voltava para o Fortaleza em 2026. Detalhe, seria uma maluquice, mas era a melhor coisa que podia acontecer mesmo. Mas dentro desse... Mas, de toda forma, a parte de Carpini, para o que o Fortaleza se tornou nesses últimos anos em relação ao investimento, poder... Talvez Carpini não seja um nome que o Fortaleza desejaria para iniciar uma temporada.
E por outro lado, Carpini, se fosse o nome, ele ia pensar, se eu estou indo para Fortaleza, ganhar essa chance, eu vou assinar até dezembro? Não, quero 2 anos de contrato. Então não deve ser a coisa mais fácil do mundo. Não deve ser, mas Não deve ser. Não deve nem ser. que tenha, ou se tiver um gatilho, se permanecer, fica, ou se permanecer, pode até não ficar, mas ganha um bônus milionário, enfim, é negociação. Mas para o restante de 2025, Carpini parece ser um nome mais adequado ao Fortaleza, porque nesse momento, velho, o Fortaleza precisa ficar na primeira divisão, ponto. Assim, vai ter que o time impositivo, em relação ao elenco, um elenco caríssimo, tal, isso tudo vai ter que ser deixado de lado e vai ter que jogar de um jeitinho que o time, há alguns anos, não faz, de ser um time que não é do G10. Não estou falando de tabela, não, porque o Fortaleza não vinha se comportando, era o time de G10 e se comportando dessa forma também, ganhando dentro e fora de casa, assim. E dessa vez ele vai ter que de ser um time mais fechado, de ser um time mais reativo, de ser um time valorizando cada pontinho, assim. E não sei se Zubeldia teria esse papel, não, tá? Assim, de chegar e entender que o time tem 10 pontos em 13 jogos. 10 pontos em 13 jogos. Aqui a gente fala, 10 pontos em 13 jogos. Se você projeta isso para o campeonato inteiro, isso faz o 30, porque é um terço do campeonato, né? Dá 29,2. Assim, onde é arredonda. 30 pontos. Vamos lá, arredondar para cima. Ninguém arredonda 22,2 para cima, mas vou arredondar para cima. 30 pontos. O time fez mais de 60 no passado, pô. Assim. Não, fez quase 70, pô. Fez 68. Fez quase 70 pontos no passado. Assim. E a gente tá falando que o time desse momento é um time de arredondando para cima 30 pontos. Não acho que Zubeldia teria esse perfil, não. Carpini, talvez. Eu vou por aí também, tá? Ô, Fred, rapidinho. Eu até olhei aqui os outros nomes que já foram demitidos, né? E que podem estar livres. Quinteiros do Grêmio, que foi até campeão pelo Vélez, seria até curioso. Sim. Essa situação. E Renato Paiva, mas eu não sei bem. Não, se foi essa vitória do PSG deu uma dourada no homem, sabe? Olha, Renato Paiva seria um nome que tiraria o peso, na minha opinião, se fosse, nem foi, porque esse Minhoca citou, só estou comentando aqui. Seria um nome que tiraria o peso de Vojvoda na formação do elenco. Realmente seria muita vontade de ter muito nome no elenco e pouco futebol. Certamente, eu acho não faria o menor sentido. Eu acho que dificilmente vai fugir dos dois que estão na tela, tá? Acho que dificilmente vai fugir. Ainda que eu acho que Carpini está na tela por ser onipresente em todos os times que vão precisar do serviço que ele presta, porque eu não vi informações dele circulando no Fortaleza como concretas. Acho que todo mundo coloca na lista ali porque é o nome óbvio, né, que surge. É o plano B brasileiro, Fred. Nesse momento, né? Que para alguns plano A, né? Por caso Fortaleza. Mas eu acabei vendo no grupo lá da redação do jornal, não é um nome mal aceito no Fortaleza, pelo que eu fiquei sabendo. É um nome considerado. Tá na lista. Aquela coisa, só tá na lista. Só não é prioridade. Mas não puxa a fila, né? Metiolate arde, mas às vezes a turma precisa. Então, meu velho. Fortaleza foi para decisões piores em outros momentos, né? Tem outro também. Tem Jair. Mas como Jair, o verniz tá mais gasto ali no de Jair. O homem então, no caso Fortaleza não se consideraria Jair, se consideraria naturalmente Carpini, tá? Que é o melhor para esse momento, para tentar algo de impacto de reação e saída do Z4. Para tentar um trabalho lógico, contínuo, mantendo as coisas onde estavam, aí é Zubeldia. É o natural. Se Vojvoda hoje, se o Fortaleza fosse 11º, 12º, o Vojvoda estivesse aceitando o convite da seleção colombiana para assumir para a Copa do Mundo, eu diria que Zubeldia era nome assim 99%. Sim. Mas é um outro cenário, tá? É um outro cenário. Que, aliás, os dois já foram cotados para seleções. Acho que o Vojvoda foi para o Chile
E o Zubeldia também teve uma seleção aí antes.